Boa tarde, galera. Aqui é o professor Ronaldo Braga e a gente vai para a nossa primeira aula de Revit. A gente vai ter aí 3 aulas, né, 3 semanas de aula, e a gente vai aprender a parte bem básica do Revit. É uma parte inicial, né, para vocês entenderem o programa, entenderem algumas coisas. E depois vocês vão poder se dedicar com mais tempo entendendo o básico dessas ferramentas. Então vamos lá? Nossa primeira aula de Revit. Essa é a nossa tela de abertura do Revit. E aqui a gente tem os arquivos recentemente abertos. E no de vocês devem ter todos os exemplos aqui. O meu aqui só tem um. E a gente tem aqui abrir. Vocês têm vários formatos aqui, RVT, RFA e alguns outros. Em novo é quando a gente vai utilizar um modelo como referência para a gente desenvolver nosso projeto. O que é um modelo? São todas as características de um projeto. Tudo que você usa no projeto, num determinado tipo de projeto, você guarda e facilita quando você for fazer um outro projeto. São vários modelos: estrutural, mecânico, sistema, elétrico, hidráulica. Ou você cria um novo modelo através desse botão aqui. As famílias são objetos salvos no formato RFA. São objetos externos, né, que vocês podem inserir no Revit ou criar uma nova família. Então, vocês vão abrir essa amostra de projeto. Vamos clicar nela. Esse primeiro ícone aqui no canto superior esquerdo, esse é o menu inicial quando a gente abre o Revit. Esse conjunto de ferramentas é chamado acesso rápido. Ferramenta salvar, abrir e algumas outras ferramentas. A gente pode editar essas ferramentas através desse botão, onde a gente pode desabilitar ou habilitar ou até personalizar ou adicionar outras ferramentas. Aqui a gente tem o nome do arquivo e a vista, né? Olha só, folha 01, que é essa folha que está aqui. Aqui a gente tem o InfoCenter, onde eu estou logado aqui na minha conta de estudante, né, de professor. Nós temos aqui também um menu de ajuda, o que há de novo, vídeos de habilidades essenciais. Isso daqui é bastante interessante para que vocês deem uma olhada. Abaixo a gente tem a famosa Ribbon, né? Que nada mais é que é um conjunto de ferramentas agrupado em abas, né? Então aqui a gente tem todas as ferramentas de arquitetura, aqui a de estrutura, de aço e todas as outras. Então, para a gente acessar qualquer ferramenta, a gente tem que entrar na aba. Aqui é o nome da aba, o painel e a ferramenta. Então, arquitetura, construir, a gente tem essas várias ferramentas. Arquitetura, circulação, a gente tem as ferramentas de circulação, que é escada, rampa e guarda-corpo. Dentro de arquitetura e modelo, a gente tem essas outras ferramentas. Só para vocês terem ideia. E essa barra aqui embaixo, que está vazia, é chamada de barra de opções. Então, no momento que a gente ativa alguma ferramenta, olha só, clicar em parede, é onde aparecem as opções de cada ferramenta. E abaixo aqui das opções, a gente tem do lado esquerdo o navegador de projeto, onde a gente navega por todas as vistas. A gente tem um conjunto de vistas, conjunto de tabelas, de folhas. Então é onde a gente navega e ele tem uma estrutura organizada em forma de árvores, como no Windows, né? Que a gente clica e abre. No de vocês deve estar como o meu, a gente tem duas, é o navegador de projetos e também aqui a propriedades. Ele mostra as propriedades de qualquer objeto que está selecionado. Mas alguns de vocês devem preferir a barra em outro lugar. Então posso clicar e arrastar ela. Ela fica colada do outro lado. A gente tem aqui o navegador de projetos do lado esquerdo e de propriedades do lado direito. E esta área em branco aqui é a nossa área de desenho, diferente do AutoCAD, que é a área de modelagem.
a gente vai ter vistas diferentes. Então, essa daqui é uma modelagem e essa daqui é uma vista 3D. Nessa parte de baixo, a gente tem aqui essa barra de controle da vista. Então, é aqui que a gente controla a aparência dessa vista. A gente tem, então, a barra de status, que vai mostrar o status quando a gente utiliza uma ferramenta. Aqui é o Workset, quando a gente está trabalhando em equipe. Observe que quando a gente seleciona qualquer objeto, as nossas propriedades se ajustam para as propriedades deste objeto. E a gente consegue saber o que é. E também aqui a gente tem as ferramentas modificadoras. Observe que quando a gente seleciona um objeto, aparecem aqui a aba modificar fica ativa. Quando eu não estou selecionando nenhum objeto, fica na última que eu estava utilizando. Agora a gente vai entender um pouquinho das vistas. Eu abri aqui algumas vistas. Uma vista que é de projeto, uma vista 3D e uma vista de prancha. Observe que quando eu seleciono uma determinada vista, ela fica em negrito. Então aqui são as janelas, né, que eu estou abrindo das vistas. Agora eu vou mostrar para vocês de forma bem rápida, para a gente não perder muito tempo, algumas destas abas. Então aqui a gente tem a aba Arquitetura e a gente tem vários painéis aqui: Construir, Circulação, Modelo, Ambiente, Abertura. São as ferramentas que a gente utiliza para fazer os projetos de arquitetura. Aqui de estrutura, tem a parte de estrutura, de fundação, de armadura, a parte de estrutura de aço, de perfis metálicos, de pré-moldados. São abas novas relativas à parte de MEP. A parte de sistemas, sistemas de ar-condicionado, de esgoto, hidráulica e elétrica que está aqui. A aba inserir, a gente insere elementos como vínculos e também carrega objetos do Revit na biblioteca. Anotar são relativos às ferramentas de anotação. O que são ferramentas de anotação? Ferramenta de cota, de símbolos, né, de identificação de ambiente, identificação de porta, de janelas, são todos anotação. Assim como essas legendas, né, que estão aqui. Analisar não é uma ferramenta que eu utilizo e que a gente precisa ter um conhecimento muito profundo para saber utilizar as ferramentas. Massa e terreno está componentes do terreno, como árvores, estacionamento, arruamento e topografia. E massa é quando a gente modela algo diferente, algo como uma forma mais orgânica. Então a gente utiliza a ferramenta massa para fazer isso. Colaborar é uma ferramenta de colaboração quando a gente está trabalhando em equipe, num mesmo projeto. Vista é onde a gente tem as ferramentas que a gente configura, então, as vistas. A gente tem aqui os gráficos, que a gente controla a aparência desses gráficos, a apresentação. A gente cria, então, uma vista 3D, um corte, uma tabela, uma planta estrutural, uma região, uma planta aérea. Então aqui tem algumas ferramentas. E este último aqui, que são as janelas dentro de vista, no painel janelas, a gente tem esse conjunto de ferramentas que está relacionada à nossa área interface, que está relacionada à nossa interface. E aqui que a gente pode, então, adicionar ou desabilitar algumas das opções que estão aqui, ou colocar elas de uma outra forma. Se eu clicar aqui nas vistas, uma por cima da outra, olha como vai ficar. Eu posso selecionar a vista ativa e clicar em Guia Vistas. Ele volta a ficar em forma de abas. Então, se deu algum problema aqui na sua interface, você pode recorrer aqui a esse esquema. Gerenciar é onde a gente gerencia as propriedades aí do nosso aplicativo, as configurações de materiais, das ferramentas
é a parte onde a gente gerencia tudo. A localização do nosso objeto dentro do globo. Aqui a gente tem vários ícones, mas não sabe o nome. Então, para vocês que estão começando, eu sugiro que vocês arrastem. Então, vai clicar aqui embaixo, arrastar, e ele vai abrir os nomes. E aí vocês vão começar a se habituar com cada um desses ícones. Então, para fechar esse painel flutuante, é aqui no cantinho superior direito. Ele volta para o lugar. E aqui são as várias ferramentas para gerenciar vínculo, as fases do projeto, fase de construção, fase de demolição, a demolir, a construir. E aqui uma ferramenta do Dynamo para programar algumas atividades, algumas rotinas. Suplementos é quando a gente instala algum plugin. E aqui também tem uma aba de um destes plugins, né? E nesse cantinho, como o meu tem vários, a aba modificar, ele deveria aparecer aqui no final. Ele tem um conjunto semelhante aqui do que vocês utilizavam no AutoCAD, ativadas quando a gente selecionar um determinado objeto. E aqui a gente tem o nosso navegador, que é organizado numa estrutura de árvore semelhante ao que a gente tem no Windows, né? Que a gente dá um duplo clique, ele vai abrir uma nova vista, ó, nível 1. E nível 2, e esse daqui é a implantação. Agora eu vou mostrar para vocês alguns atalhos aqui do mouse. Girar a rodinha do mouse, a gente dá zoom ou -1. Se eu clicar na rodinha do mouse, pressionar, a gente dá o pan, uma panorâmica. E com o Shift, se eu clicar e arrastar, a gente dá um giro. E se eu tiver com alguma seleção ativa, quando eu giro, esse elemento selecionado vai ser o ponto central do nosso giro, tá? A gente também tem esse cubo de visualização, que é muito interessante. Você pode clicar e arrastar. Ó, se eu ficar arrastando aqui, ele fica girando. É só clicar nessa parte aqui e girar, né? Eu posso clicar aqui, olha só. Eu posso girar esse cubo. Eu posso selecionar aquele lado. Eu posso clicar diretamente em uma face, na setinha de cima, no cantinho e aqui na casinha, que é a visualização padrão, né, que foi definido para esse projeto. E a gente tem aqui embaixo a barra de navegação, que é essa caixinha aqui. Esse cubo de visualização só aparece quando a gente está no 3D. Ó, quando eu mudo para o 2D, só aparece esse. Quando a gente clica, ele aparece, fica seguindo o mouse. Então a gente pode dar um zoom, é só clicar e arrastar. Rebobinar, pan, isso daqui. Se a gente estiver no 3D, ele tem algumas outras opções, olha só. Orbitar. Esse giro, eu posso deixar o giro aqui e orbitar. Eu tenho o pan, é só clicar e arrastar para baixo, para cima, para o lado, para o outro. Olhar é como se a gente estivesse mexendo, estivesse girando. Navegar, olha só, navegar só quando a gente estiver em perspectiva. Rebobinar é a mesma coisa, olha só, tudo que eu estava mexendo na visualização aparece aqui. Esse aqui para cima ou para baixo é como se a gente estivesse olhando, mexendo a cabeça para cima ou para baixo só. E para mexer com a perspectiva, que é o navegar, a gente vem aqui, propriedades da vista 3D, e aqui embaixo ele está com ortogonal, ó, modo de projeção ortogonal, eu mudo para perspectiva. Então aqui, ó, a navegação é bem simples, você vai como se estivesse jogando no videogame. Então você vai navegando pelo seu projeto. Então, basicamente, a gente tem várias opções aqui para mexer no nosso projeto. E agora sobre seleção. Se eu tiver num objeto, numa vista 2D, a gente tem aqui a seleção do lado esquerdo para o direito
que seleciona somente aqueles objetos que estão inteiramente dentro da área de seleção. E da direita para a esquerda são todos aqueles objetos que eu encostei ou que está dentro é selecionado. Observem propriedades. Se eu clicar, selecionar isso, é uma parede e tem as propriedades da parede. Se eu selecionar uma porta, ele vai aparecer as propriedades dessa porta. Quando eu coloco o mouse sobre um determinado objeto, ele aparece 3 informações. A primeira é a categoria, a segunda é a família e a terceira é o tipo. Então, olha só, tem 2 pontinhos separando cada uma delas. Tá? Então, sempre a gente vai ter categoria, família e tipo. Agora nós vamos iniciar o nosso projeto e vamos entender o funcionamento desta barrinha aqui também. Aqui vamos colocar na escala 1 para 50 e olha o que acontece. O texto diminui, né? Na verdade é o projeto que aumenta.